Ontem à noite eu vi a nuvem e a nuvem começou a se formar. Ela tinha o tamanho de um carro quando a vi pela primeira vez. Ela estava na beira do céu e eu pude ver que começou a crescer. E a nuvem começou a crescer com tanta intensidade, tão rapidamente, que começou a preencher toda a área da visão. E parecia uma nuvem de chuva, mas foi ficando cada vez maior e maior. E eu podia vê-la e ela estava tomando forma. E de repente, gotas de chuva começaram a cair. E dava para ver a chuva caindo nos raios de luz que vinham de trás da nuvem. Eu pude ver a chuva começando a cair. E começou a chover. E estava apenas começando a garoar. Mas eu ouvi o som de uma abundância de chuva sobre as nações desta terra. E de repente eu pude ouvir a chuva no reino espiritual. E dava para sentir o cheiro. Você podia sentir a chuva caindo sobre mim. Eu podia sentir como se estivesse chovendo. E ele disse: eu olhei para a África e pude ver o povo africano. E eles estavam com roupas tribais. Mas eles estavam com as mãos levantadas e adorando ao Senhor. E alguns deles estavam girando. E enquanto faziam isso, vi a chuva caindo sobre eles na África. Enquanto adoravam na África. E eu podia ver a água escorrendo por seus rostos, por seus braços e por todo o corpo. E eu podia ver a chuva do Espírito Santo chovendo sobre eles, e estava em suas bocas, em seus lábios, e eu podia ver a chuva, e eles estavam saturados com a presença e a glória do Senhor, e a pele deles começou a brilhar, enquanto a glória estava em seus rostos, e a chuva estava ali. E ouvi o Espírito do Senhor dizer: esta é a chuva temporã e a chuva serôdia juntas em outra onda de glória que está vindo sobre esta nação, sobre as nações da terra. Então vi a chuva começar a se espalhar por todos os lugares. Ásia, América do Sul, América. E foi glorioso. E eu podia ouvir a chuva. E era sempre que eu ouvia a pergunta: esses ossos podem viver? Os ossos secos dos mortos espirituais podem viver? Os ossos secos dos mortos espirituais podem viver? Os buscadores, os mornos, esses ossos podem viver? O Senhor estava dizendo novamente enquanto eu podia ouvir o som de uma poderosa cachoeira. Parecia, sabe, quando você ouve a chuva e ela está simplesmente caindo forte. Você simplesmente ouve. Eu podia ouvir. E ele disse: a chuva está chegando. Não está mais chegando, filho. Já chegou. Não está mais chegando, filho. Já chegou. Foi isso que o Senhor disse. Você começará a ver as primeiras gotas, até mesmo quando foi no funeral do Charlie, no culto de despedida dele. Ele disse: você está vendo as primeiras gotas caírem. Você está vendo as primeiras gotas caírem de um grande derramamento do meu espírito sobre toda a carne. Você vai ver aquilo que sempre sonhou em ver. Mas enquanto eu observava, o Senhor me permitiu ver que a pressão da perseguição vem por causa do nome dele. Eu vi o Canadá. Eu vi a liberdade de poder dizer o que você quer dizer, até mesmo em nosso país, a primeira emenda, o direito à liberdade de expressão sendo desafiado nos próximos dias nas plataformas de mídia social, mas principalmente nisso. Eu vi isso sendo desafiado na Austrália e no Canadá. E vi um lagar de azeite. Enquanto o lagar pressionava as azeitonas, eu o vi ficando cada vez mais apertado e apertado. E enquanto o lagar pressionava as azeitonas, brotava um lindo azeite. E isso foi uma representação, acredito, de um novo derramamento e uma nova pressão sobre a igreja. Isto é petróleo. E da pressão e da perseguição surgiu a beleza. Azeite de oliva fresco. Eu vi uma grande escuridão. Vi uma grande provação para alguns. Testando a sua fé. Sendo perseguido por sua fé de uma forma que esta geração, grande parte da sociedade ocidental, não estaria familiarizada se comparada ao que talvez o Extremo Oriente já tenha experimentado.
e uma grande perseguição vinda da China, da cortina de ferro que está sobre a Coreia do Norte, da escuridão que tenta suprimir o cristianismo ao redor do mundo, dos cristãos iranianos que são torturados e assassinados sem qualquer tipo de compaixão. E eu vi que muitas pessoas acham que estão sendo perseguidas em uma sessão de comentários, o que já aconteceu comigo no passado, Nádia. Eu nem leio mais, mas através da perseguição desses guerreiros de teclado, o Senhor disse: isso não é perseguição de verdade comparado ao que muita gente passa quando você é arrastado pela rua por uma motocicleta, sendo puxado a 55, 65 quilômetros por hora e está sendo arrastado até a morte. Isso sim é grande perseguição, você entende? Ou perder a cabeça pelo que você acredita. Isso é perseguição. Isso é martírio. E foi isso que o Senhor me mostrou, que a cultura ocidental não entende esse tipo de perseguição. Mas à medida que sua liberdade de expressão e outras áreas forem testadas nos próximos dias, eu vi uma grande pressão vindo do Canadá sobre os cidadãos nos próximos dias. E eu vi uma prensa de azeite pressionando. E eu vi a igreja passando por uma metamorfose de crescimento espiritual. Mas ao tomar como garantidas as próprias liberdades que você tem no dia a dia, quando essa liberdade é desafiada e você é chamado a se posicionar por algo e fazer uma escolha, em vez de ser covarde e se esconder atrás de algo, ou você defende algo ou você o perde. Ou você cria coragem, fica firme como uma barra de ferro, ou você perde. E o Senhor me mostrou perseguição vindo sobre a igreja na Europa. Perseguição chegando às igrejas por causa das pessoas estarem mornas. Não defender o que eles fazem e não tomar como garantido, mas eles tomam como garantido e não. E você não será capaz de tomar como garantido o que você realmente acredita. Pastores, grandes influenciadores. Foi triste o que eu estava vendo, mas vi uma igreja do Espírito Santo se levantando de seu sono. Eu vi uma igreja se levantar e dizer: chega. E eles defenderam aquilo em que acreditavam e não foram mais covardes. É como a visão de Tommy Hicks. Se você voltar à visão de Tommy Hicks e ler sobre a igreja gloriosa, um gigante na terra se levanta porque o Senhor aponta a mão de glória para ele. E o gigante se levanta e o corpo se une e começa a se mover como um só corpo. Em vez de um monte de pessoas rebeldes como Rambos, o corpo se une. E eu te contei o que o Senhor me disse, que você verá nos dias que virão o corpo de Cristo se mover como um corpo. Não será mais bem, você é batista, eu sou metodista, eu sou da igreja de Cristo, eu sou católico, você é isso. Não, era um corpo se unindo com um só propósito e uma só causa. E isso é dizer a todos que Jesus Cristo está voltando e que é hora de se arrepender e se afastar dos seus maus caminhos. E eu vi uma igreja gloriosa se levantando. Eu vi um grande avivamento vindo de um mar ao outro, por todo este mundo. Estamos prestes a ver a maior colheita de almas que este mundo já viu. E vamos ver um derramamento do Espírito de Deus como nunca vimos antes. E grandes, grandes, grandes manifestações e demonstrações da glória. Mas isso virá quando a igreja, eu vi um grande abalo. É isso que estou tentando te dizer. Eu vi um grande abalo para despertar. E a igreja começa a acordar. E o gigante toma forma. E há igrejas Brush Harbor. Eu vi os antigos avivamentos de tenda voltando. Eu vi como Mário Cirilo, sabe? Ele faz essas reuniões em tendas. Eu vi reuniões em tendas voltando e um Woodstock do Espírito Santo chegando. Não pessoas fumando maconha, mas sim embriagadas na glória. Todos completamente saturados na presença de Deus, a ponto de a glória ser tão forte. Você não quer mais nada além de passar esse tempo diante do trono dele. Totalmente entregue. Eu sei que muita gente está decepcionada hoje porque achou que iria para casa. Eles pensaram que o arrebatamento seria hoje. Muita gente pensou isso.
Mas estou tentando dizer a todos vocês que é hora de deixar isso para trás agora. E é hora de vestir sua armadura em plena capacidade. E vamos nos ocupar com os negócios do nosso Pai. Um chamado às tropas para dizer: vamos ocupar até que ele venha. E pare com esse absurdo. Vamos cuidar dos negócios do nosso Pai. E traga a maior colheita de almas que este mundo já viu. Vamos deixar o papai orgulhoso. Deixemos que ele diga: muito bem, teu servo bom e fiel. Está na hora de fazermos isso. Há muita estática profética. Há muita desordem no ar. Muita confusão. É hora de você se voltar para o Espírito Santo e buscá-lo. Encontre-o você mesmo. Não o Espírito Santo sobre Brandon ou sobre um Billy Burke. Ou sobre um Joseph ou qualquer um desses outros. Encontre o Espírito Santo por si mesmo. E a Bíblia diz que quando você o buscar, você o encontrará. Ele disse: meu povo conhecerá a minha voz. Minhas ovelhas conhecerão a minha voz. E a voz de um estranho elas não seguirão. E eu realmente acredito que quando você é verdadeiramente dele e está totalmente entregue, você vai ouvi-lo. E você não vai ouvir toda essa interferência no ar e toda essa confusão que está acontecendo agora. Há muitas pessoas que estão muito desanimadas por causa do que acreditavam tão fortemente que iria acontecer hoje. Mas daqui a algumas horinhas já estaremos no amanhã, especialmente no central. No leste isso já aconteceu, e em Israel já é dia 24. Não estou aqui para te provocar, estou aqui para te encorajar que precisamos continuar lutando. Você tem que manter a cabeça erguida. Você não pode baixar a guarda, se desanimar e se cansar de fazer o bem. Precisamos nos manter firmes e lutar a luta. Precisamos nos levantar, pegar o bastão e dizer: ei, escuta, é hora de pegar o bastão e correr com ele e esquecer as besteiras. Precisamos terminar a corrida e ter uma grande vitória. Vamos fazer isso pelo nosso Pai. Vamos fazer isso por Jesus. Ele é nosso Pai Celestial e Ele nos ama. Vamos fazer isso pelo nosso Pai Celestial. E vamos fazer isso com grande vitória, senhoras e senhores. Espero que isso te encoraje ao mesmo tempo em que Ele disse: eu guardei o melhor para o final. Vocês são meus guerreiros. Esses são os finalizadores. Vocês são os finalizadores do jogo. Vocês são os finalizadores. Esta geração não provará a morte antes que o Filho do Homem retorne. Eu acredito de todo o meu coração que esta é a geração que não provará a morte. Eu acredito que nós somos os finalizadores. Já é a hora? Não. O evangelho precisa ser pregado em todo o mundo como testemunho. Você entende que a Coreia do Norte ainda não teve a oportunidade de ouvir? Isso não é justo. Quantas pessoas na China nunca ouviram falar sobre isso? E o Senhor me disse que Ele está dando uma janela de oportunidade para os asiáticos. Pois haverá uma grande colheita de almas na comunidade asiática. Isso vai parecer uma grande onda de glória que está prestes a atingir a Ásia. E vai começar no Japão e na Coreia do Sul, Coreia do Norte. Vai se espalhar como uma lava do Espírito Santo que vai alcançar todos os lugares. E a vida das pessoas será transformada para sempre. Eu vi o Oriente Médio. Eu vi a Índia. Eu vi uma grande colheita de almas por toda a Índia, sobre o Vietnã e sobre as Filipinas. Estou dizendo a você, o maior mover de Deus que este mundo já viu está prestes a atingir este planeta de uma forma que será uma onda gigante da presença e da glória de Deus. Bem, eu já ouvi isso antes. Não, eu estou te dizendo. Quando tive meu momento hoje, não posso entrar em detalhes sobre o que foi dito, porque foi algo privado para mim e minha esposa. Mas a glória encheu meu carro. Eu tive que encostar o carro. E quando eu encostei o carro, Diná conseguiu senti-lo pelo cheiro. Conseguiu sentir a fragrância. Ela disse: eu estou sentindo o cheiro. Eu comecei a falar e entreguei a palavra, e Braden foi em meio a toda a glória e o peso da presença de Deus em nosso carro hoje.
E eu simplesmente fiquei ali, sentado, ouvindo o que o pai estava dizendo enquanto tomávamos notas, porque ele nos revelou a próxima fase, pois ela começou hoje, no dia 23, a partir de Rosh Hashanah. Ele disse: assim como as trombetas soam na festa das trombetas, eu toco minhas trombetas para você, filho. E eu podia ouvir as buzinas, eu podia ouvir o som. Eu fiquei ali maravilhado. Você entende que ele te ama? Eu fiquei maravilhado com o que ele estava dizendo hoje. Uma grande onda de glória está aqui. Não está mais por vir. É hora de você acessar isso por si mesmo. Pare com o telefone sem fio profético, de telefone para telefone. Receba um toque de Jesus para você mesmo. Receba um toque de Jesus para si mesmo. Jesus, estou com sede. Jesus, estou com fome. Eu preciso de mais de ti, Deus. Eu preciso de uma revelação de quem tu és. Você está de ponta a ponta, Espírito Santo. E eu sei, eu ouço eles dizendo: você não vai receber mais de Deus. Você já tem tudo o que tem. Mas ele sabe o que estou dizendo. O que eu ouço é: eu preciso que você me dê mais de você. Mas eu só quero mais. Eu quero uma revelação maior. Eu quero um toque maior. Eu quero um fogo maior sobre a minha vida. Ele veio para libertar os cativos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você entende que ele não quer mais que você esteja preso pelas obras do diabo? Ele disse que grandes libertações estão prestes a acontecer e você vai ver pessoas que estavam presas por coisas e chegou a hora. Agora é a hora. Esta noite é a noite da data de validade para aquilo em que você tem acreditado. É hora de começar a acreditar que ele é maior. É hora de elevar sua capacidade de crença. Alongue-se. Ao encerrarmos 2025, nos preparando para entrar em 2026, temos mais 3 meses deste lindo ano que Deus nos agraciou. 3 meses, este é o 4º trimestre. O que você fará no 4º trimestre? É o encerramento do ano. Você tem 3 meses, tipo, o que é isso? 3, 6, 90 dias restantes, 100 dias restantes, antes que o Senhor nos traga mais um lindo ano do nosso calendário gregoriano, certo? Quero que você creia em Deus, enquanto começamos agora o novo Ano Novo Judaico. Creia em Deus. Pois você é extremamente abundante, acima de tudo, o que ousa pedir ou pensar ao encerrar o restante do nosso ano. Creia em coisas grandes. Não há nada grande demais e nada pequeno demais. Jesus Cristo pagou o preço por tudo. Creia em Deus por coisas grandes. Inspire-se, anime-se. Não deixe que o que um profeta falou e errou te desanime e faça você dizer: ah, ele errou porque eu também errei. Bom, estou devastada. Estou passando por um momento muito difícil. Eu queria que ele voltasse. Ocupe até que ele venha, soldado. Sacuda a poeira e continue marchando. Avante, soldado. Continue marchando. Ocupar. Pegue a terra. Sejam como os filhos de Israel. Não diga que somos do tamanho de gafanhotos aos olhos deles. Eles são gigantes na terra. Diga não. Quem é esse filisteu incircunciso que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Eu vou cortar a cabeça desse gigante. Ou você tem ousadia e uma atitude de eu consigo, ou vai ser derrotado. O inimigo está por aí procurando a quem possa devorar. Ele pode devorar você. Você vai ter que ser mais ousado. Você vai ter que se tornar mais sábio. Você vai ter que buscá-lo mais. Você vai ter que ter mais sede. Você vai ter que chorar mais. Você vai ter que se sentar mais diante do trono dele e dizer: Jesus, estou aqui e eu preciso de você. Estou aqui para ficar de vigia esta noite e dizer que temos trabalho a fazer. Essa era a principal mensagem que eu queria gritar o mais alto que pudesse neste momento, pois eu sabia que esse dia chegaria. Que este é o ponto sem retorno. Você pode sentir isso. Você consegue sentir? Me diga no chat se você sente que há algo diferente hoje.
Como ouvimos Donald Trump no dia 23, o ponto sem retorno, defender Israel e defender e afirmar que como América vamos apoiar a figueira. Vamos apoiar a figueira, ele disse. Ele não disse isso diretamente, mas era isso que ele queria dizer. Você entende o que isso significa? Eu te disse para observar. Até mesmo ontem à noite, quando o Senhor estava nos dando as palavras, ele disse: observe a figueira, observe o que acontece com Israel na próxima semana ou algo assim. Havia inimigos de todos os lados deles. Havia inimigos e tempestade de todos os lados deles. Parece que todo mundo no mundo está se voltando contra eles. E havia inimigos e tempestade ao redor deles. E eu vi uma grande tempestade chegando. Mas enquanto eu via isso, vi uma mão enorme descer e recolher aqueles caras maus e as pessoas que estavam vindo. E eu vi Deus defendendo o seu povo. Seria um choque de admiração para o mundo inteiro. Estou defendendo algumas das ações deles? Não. Estou defendendo um governo? Não. Estou defendendo o povo. O nome de Israel. E Israel é para sempre. Israel é para sempre. E eu não acredito na teologia da substituição. Eu acredito que Israel é para sempre. E que Deus tem sua mão sobre Israel. E eu defendo a paz de Jerusalém. Eu defendo o povo. Eu defendo a oração. Pela paz de Jerusalém. Nós tomamos uma posição onde é preciso tomar uma posição e cremos em Deus por algo grande, por um grande mover de Deus. Então isso foi pesado, mas senti que você precisava ouvir.